Essa vítima posterior, de forma privada, junto com seus familiares, para manter a ordem, vai atrás desse autor, não o acha, mas acha seu pai. Corta seus 2 braços. É vingança de sangue, estava tudo correto, pois a pena não era proporcional ao crime. Aí, posterior, deu uma melhorada. Eles sobreveio o banimento e a expulsão. O banimento era quando fazia parte do clã, do tribo, o cara era banido e poderia ficar na terra. Se fosse forasteiro, ele era expulso. Logo depois veio o talhão. Ali nascia a primeira pena estatal. O velho ditado que todos conhecem, olho por olho e dentro por dentro. Ali nascia o princípio da proporcionalidade. Aí logo após tivemos a vingança divina. As pessoas, vocês podem ter assistido de filmes, tinham medo dos fenômenos naturais, adoravam os vulcões, porque achavam que quando ele entrava em erupção, aquela lava que descia era uma punição coletiva. Então eles faziam, uma vez parando lá, pegavam umas virgens, sacrificavam, para que esse Deus trouxesse paz para aquele povo. Parece inacreditável, mas isso que acontecia. Os mesopotâmicos também acreditavam que o Deus poderia punir os homens que eram maus. Mas algo que aconteceu muito importante, em 2000 a.C., na vingança pública, foi a descoberta pelos sumérios da escrita, porque puderam registrar tudo. E hoje temos essa história. Aí passando, dando uma avançada, vamos falar da Idade Média. A Idade Média, a individualização da pena não teve uma humanização. Ela foi muito lenta, pois a igreja dominava. E qualquer ameaça que tinha contra a igreja, o que era feito? Em 1231 foi criado o Tribunal de Santa Inquisição. Falou da igreja, vinha aqui, mas eu não sou culpado. De um jeito ou de outro, você ia ser culpado. Ia ter que entregar as pessoas que você amava. Então, terceiros pagavam por isso. Há levantamentos que a igreja não divulga, mas que podemos ver na semana jurídica, foi muitas pessoas morreram sem ter nada nessa época. Aí logo após vamos falar da Idade Moderna. A Idade Moderna se deu do século XV ao século XVIII. Foi a passagem do feudalismo para o capitalismo. Ali poderia também trazer a situação de prisão que Michel Foucault relata no seu livro Vigiar e Punir de uma forma clara. A prisão era usada para esses grandes capitalistas para quê? Para coagir os trabalhadores livres para que trabalhassem por míseros salários. Tá? Aí nessa época também nós tivemos a vontade do príncipe. Ela não poderia ser ameaçada. Não poderia ser ameaçada de forma alguma. E se fosse ameaçada, a punição era feita em público, em forma de espetáculos. Um exemplo rápido, pegava uma biga de um lado, uma biga no outro braço do cara, arrebentava o cara no meio, para mostrar o poder do príncipe. Ninguém poderia ir contra o Estado. No final da Idade Moderna, no século XVIII, mais precisamente a Amanda comentou ali, conhecido como século das luzes, também foi conhecido como período humanitário. Certo? Ali teve-se uma humanização das penas de uma forma grande, porque grandes iluministas como Vicari, Pietro, Verro, Rousseau lutaram para que tivéssemos a individualização da pena e que essa fosse proporcional e justa, adequada ao delito. Esse ápice do iluminismo foi em 1789, na Revolução Francesa, onde com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tivemos ali o surgimento da essência da individualização da pena. Isso teve reflexo no mundo inteiro. Em 1830 tivemos o nosso primeiro Código Criminal do Império, que falou-se em individualização da pena, falou-se também em concurso de pessoas e falou-se em culpabilidade. Falando de culpabilidade, se o indivíduo não tem culpa no que fez, se ele agiu sobre coação num crime que ele não queria fazer, não tem que se falar em aplicação do sistema trifásico e não tem que se falar em individualização da pena, certo? Mas essa culpabilidade, se ele tinha conhecimento e poderia agir em conformidade com o direito e preferiu
fazer o contrário, aí sim, aí ele vai responder, na medida o que concorreu para aquele crime. Certo? Falando em individualização da pena, falamos daquela licença de 1789, em 1791, a França, Estado liberal e moderno, eles chegaram a uma aplicabilidade direta, onde o magistrado pela primeira vez pôde adequar a pena de uma forma fácil ao delito cometido. E isso trouxe reflexo para o nosso contexto brasileiro. Em 1830 já se falava em individualização das penas. Em 1890, o primeiro Código Penal, falava-se também o que a Amanda trouxe para nós ali. Passou há 30 anos o que a pena individualizada, que o indivíduo poderia ser apenado. Em 1938, para a individualização da pena no Brasil, surgiu o direito penal dois ilustres juristas. Um era Roberto Lira, que criou o sistema bifásico, e outro era o grande Nelson Vieira, que criou o sistema trifásico, que foi contemplado em 1984 na reforma e prevalece até hoje, tem que ser usado pelos magistrados. Certo? Até 1984 o magistrado poderia usar as duas formas, mas aquela essência, com a Constituição Federal de 1988, ela virou uma garantia fundamental, elencada no artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal. E ali também teve o princípio da intranscendência. Nenhum mais poderia pagar em lugar, somente o autor do ato pagaria. Não passando essa pena para um parente ou algum conhecido, como aconteceu em muitos locais do mundo. Essa individualização da pena, um grande exemplo disso é agora a fase da dosimetria. Eles estão buscando a individualização da pena no concurso de pessoas. No nosso país existem várias teorias para concurso de pessoas, mas a teoria adotada é a teoria monista, elencada no artigo 29 do Código Penal, que diz: quem de alguma maneira concorre para o crime vai responder na medida da sua culpabilidade. Certo? Então, só que existem algumas exceções para essa teoria monista. A situação de corrupção, eu vou colocar aqui ativa. Eu não sou muito bom para escrever, mas. E passiva. A passiva fala em duas modalidades: solicitar. Pô, tá faltando quadro aqui, tô nervoso. E receber. E a corrupção ativa fala de oferecer e prometer. Aí você é parado por um policial, não porque eu sou policial na rua, mas o policial, ele solicita o dia. Aceitar ali na partida. Solicitar e receber. Aceitar é promessa. Receber. Solicitar e receber, artigo 33 do Código Penal. Aí se você ele solicita e você paga, os dois concorrem no crime. Mas, se você é abordado pelo policial, ele não solicita nada, você não oferece nada e não promete nada, aí existe uma exceção na teoria monista e unitária. O que acontece? No final, o cara que dá uma advertência, você vai lá e aqui não agrada. Você vai estar, pelo artigo 30 do Código Penal, se comunicando o crime. Você vai ser partícipe do crime de corrupção passiva em concurso de pessoas. Essas são uma das exceções. Uma outra grande exceção que tem muita divergência entre os doutrinadores é na situação do concurso de infanticídio. Concurso de mas é personalismo da mulher no estado puerperal matar o próprio filho. Mas Nelson Vieira e o capitaneando outros doutrinadores, ele entendia que não existia querem comunicar os crimes, porque era de ordem pessoal. Mas tem um salvo no artigo 30, elementares do crime. E aí, o próprio Nelson Vieira e esses outros doutrinadores, Nelson Vieira no seu livro, no artigo, na sua quinta edição, mudou a sua forma de pensar. Existe que havia comunicação por esse artigo 30, e quem concorre e auxilia de alguma forma no infanticídio, concorre apenas a extracombinadas. Inclusive, recentemente, no último exame da ordem, primeira fase, tivemos um concurso de infanticídio. Quem fez sabe disso, que a resposta estava correta. Não teve como entrar aqui com
O recurso não teve forma. Uma outra situação bem rápida aqui é de peculato. A de peculato é um crime personalíssimo do funcionário público. O que acontece? Você sabe que eu sou funcionário público, vou deixar aqui aberto essa porta, você vem, você vai concorrer em concurso de pessoas pelo crime de peculato. Mas se você não sabe que eu sou funcionário público, olha cara, tem um esquema aqui bom, trabalho aqui, você vem e faz, me pega nós. Eu vou responder por peculato, você vai responder por furto. Certo? Tem mais algumas situações aqui, mas diante do tempo não vamos passar algumas outras exceções. Vamos passar a terceira fase, que fala da responsabilidade individual no concurso de pessoas com base na dosimetria. Então, como já falamos da individualização da pena, que virou uma garantia fundamental, do princípio da intranscendência, quando o crime acontece no concurso de pessoas, vai começar a se aplicar o sistema trifásico elencado no artigo 68 do Código Penal, que nos remete ao artigo 59, que vai falar da pena base, que são 8 circunstâncias judiciais serem levadas em consideração, sendo o magistrado, esse processo podendo ser anulado se o magistrado deixar de motivar e fundamentar cada uma delas, com base no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Certo? Na segunda fase, vamos ter as situações atenuantes e agravantes, que é do artigo 61 ao 64, as agravantes, 65 e 66, as atenuantes. Na terceira fase, vamos ter as causas de aumento e diminuição de pena. Geralmente eles estão elencados. Por exemplo, no próprio artigo 157, usou uma arma. Lá está lá, é aumentado 1/3 até a metade. Mas eu vou fazer um case de uma forma rápida aqui para vocês entenderem. Vamos fazer que é um concurso de pessoas que foram lá e cometeram um roubo, né? Vamos lá cometer um roubo, daí vamos fazer como? O cara mostra uma arma, essa arma não tem munição. Mas, no entanto, foram lá e aliso, um só quis fazer o roubo, mas o outro chegou lá, deu um problema e ele matou. Esse vai responder por latrocínio. Qual a diferença? Uma pena base começa em 4 anos e outra em 20. É a única diferença. Tá? Então vamos fazer de uma forma rápida aqui, que eu já enchi, eu não estou vendo mais nada. Né? Então vamos lá, vamos pegar um crime que não acontece quase aqui no Brasil. O roubo, que está lá elencado no artigo 57, que tem a pena combinada de 4 a 10 anos. Certo? 4 a 10 anos. Então o intervalo aqui, qual que é o intervalo? O intervalo de 6 anos. Esses 6 anos, existe uma fórmula para isso, que é a pena máxima menos a pena mínima dividido pelas 8 circunstâncias judiciais. Vamos ter, nesse caso aqui são 6 anos dividido por 8 circunstâncias, vai dar 9 meses para cada circunstância. Vamos dizer que tem 4 circunstâncias judiciais favoráveis na primeira fase e quase 4 contra. Não existe exasperação na primeira fase, a anulação. Certo? Então, como existem 4 que é desfavorável, aí você vai somar 4 que dá 36 meses, vai ser 3 anos. Então a pena base vai ser de 7 anos. Passamos para a segunda fase da dosimetria. O cara tem um atenuante. Putz, que maravilha. Ele foi réu confesso. Então essa pena não é trazida de uma forma personalíssima ali no nosso código. Então essa pena ela pode ser atenuada de 1/3 a 1/6. Como ele só teve uma atenuante, a aplicabilidade vai ser de 1/6. Então aqui ele estava com 7 anos, que é igual a 84 meses, que você tem que dividir em meses para fazer essa aplicabilidade, dividido por 1/3, dividido por 6, vai dar 14 meses. 14 meses. Esses 84 meses, eu trouxe mais fácil aqui para
Vamos tentar a hora de